Oi pessoal, bom dia! Hoje vamos estudar um pouquinho sobre figuras geométricas planas. O mundo em que vivemos e até fora da Terra está repleto das mais variadas formas, seja na natureza, seja em construções feitas por todos nós. Uma rápida olhada ao seu redor possibilitará reconhecer muitas formas que você provavelmente já conhece e até estudou nos anos anteriores. Então, na sala da nossa casa, vemos a TV, temos algumas vezes mesas. Então, se pararmos para pensar, qual é as formas que esses objetos possuem? Então, agora a gente vai colocar um pouquinho dessas formas para a gente conseguir ter uma noção do que é figura geométrica plana. O estudo de formas é muito antigo, mas evoluiu ao longo do tempo, sendo utilizado no momento em que o ser humano precisou construir objetos, inclusive moradias rudimentares. Nesse contexto, a matemática tem uma área específica para estudar as formas e as medidas, que nós chamamos de geometria. Essa é uma palavra de origem grega, que tem relação com geo, terra, e medida, metria, geometria. Apesar dessa origem, a geometria hoje estuda formas e medidas presentes, não apenas na Terra. Então vamos lá, começaremos o nosso estudo de elementos de geometria plana. Algumas das figuras planas você já deve conhecer. Então vamos ver, triângulo, que é muito comum, todos nós conhecemos, o quadrado, o círculo e o retângulo, que são as 4 geometrias básicas. Dessas 4 figuras que apresentamos, 3 possuem linhas retas em seu contorno: triângulo, quadrado e retângulo. É claro que, além delas, muitas outras formas têm apenas linhas retas. Veja outros exemplos. Então, triângulo possui 3 linhas retas, quadrado, 4 linhas retas e retângulo, 4 linhas retas. Dessa forma, dessas 4 figuras que apresentamos, 3 possuem linhas retas em seu contorno: triângulo, quadrado e retângulo. E é claro que, além delas, outras figuras, que, por exemplo, pentágono. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentágono, 6 linhas retas, 6 lados. E o hexágono, que nós temos 5. Hexa, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre o triângulo, é importante perceber que ele pode apresentar várias formas. Então, ele pode estar de várias formas diferentes, porém, sempre com 3 linhas retas. Então, nós temos aqui, a primeira forma, a segunda forma e a terceira forma. Não deixa de ser um triângulo, tá? Só está colocado em posições diferentes. Já o retângulo tem 4 lados. Em seus cantos temos o que chamamos de ângulos retos, da mesma forma que geralmente encontramos em objetos como portas, janelas ou em folhas de papel. Eles também possuem vários tamanhos. Então vamos lá, nós temos um triângulo em pé, um triângulo deitado, um quadrado, outro triângulo um pouquinho menor. Esses triângulos, tudo na verdade que for com 4 lados, com 4 linhas retas, eles vão possuir os ângulos retos que nós chamamos aqui, aqui tem um ângulo, aqui outro e aqui outro, que é essa pontinha aqui, que tem nas formas que possuem 4 lados. O quadrado é um caso particular de retângulo, pois é um retângulo que possui os 4 lados da mesma medida. Então, no retângulo, nós vemos que temos 2 lados menores e 2 lados maiores. Já o quadrado, ele possui os 4 lados iguaizinhos, todas as linhas retas com a mesma medida. A outra figura plana que mostramos é um círculo e nele não possui lados retos, sendo formado por uma linha curva. Olha lá.
Então aqui eu não tenho lado, Ele pode ser inserido de qualquer lado, porque ele é uma figura plana, redonda, sem linhas retas, sem medidas. Então esse é o triângulo, o círculo, apenas uma linha. O círculo tem em seu contorno o que chamamos de circunferência. Podemos entender a circunferência como sendo uma linha formada por vários pontos que estão à mesma distância de um único ponto, chamado de centro da circunferência. Então, o que vai acontecer? Ele não tem os 4 lados iguais. Ele não tem ângulos retos. Porém, ele tem um ponto de circunferência. E a partir desse ponto, qualquer lugar que eu puxar uma linha, vai ser a mesma medida. Então, vamos lá. Eu tenho um ponto aqui, ó, aqui no meio. Esse é o ponto da minha circunferência. Se eu pegar desse ponto para cá, vamos estimar que tenha 5 centímetros, uma estimativa. Então, desse ponto para cá tem 5, porém, desse ponto para cá também vai ter 5, e desse ponto para cá também tem 5, e desse ponto para cá também tem 5. Então, do ponto central, do ponto da circunferência para qualquer outro canto, tem a mesma medida. Ó, vamos ver de novo, mais um exemplo. Olha lá, ó, olha o ponto da circunferência. Qualquer lugar que eu puxar uma linha, a partir deste ponto, vai ser o mesmo tamanho. Na imagem seguinte, temos a formação de uma circunferência, em que a letra O indica o ponto em que é o centro dela. Então, os traços mostram que qualquer ponto tem sempre a mesma distância para o centro do O. Curioso, não? É o que a tia acabou de falar. Desse pontinho aqui para qualquer lugar tem a mesma distância. Observe que o círculo e circunferência não são a mesma coisa. Enquanto a circunferência é apenas uma linha curva, o círculo é uma região do plano em que envolve a circunferência e a sua região interna. Então, assim nós temos circunferência. Ó, então, circunferência, eu tenho aqui o meu anel. O meu anel é uma circunferência. Tá vendo? Ó, ele é vazia, tem apenas a linha, apenas uma linha. Agora, eu tenho um exemplo de círculo. Aqui é o meu círculo, uma bola. Tá bom? Então, olhem a diferença de circunferência, apenas uma linha, e de círculo, que é um todo. Sobre a circunferência, há 2 elementos importantes, o diâmetro e o raio. Então, aqui, ó, na circunferência eu possuo o diâmetro, que é o total de um lado até o outro, e raio, que é do pontinho central até algum outro ponto. Então, diâmetro é a linha reta, que chamamos de segmento de reta, que une 2 pontos da circunferência, daqui a aqui, passando pelo centro. Então, diâmetro, uma linha reta, que liga de um lado para o outro, passando pelo centro. Já o raio, que é apenas uma linha, o raio é uma segmenta de reta, que une do centro a qualquer outro ponto, tá bom? Agora, vamos fazer os exercícios de aplicação da página 122. Vamos usar folhas que já possuímos em casa, tá? Vocês podem pintar uma de cada cor para diferenciar ou fazer desenho, como vocês preferirem. Apenas o primeiro exercício. Um beijo e até a próxima aula.